Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o nosso Vale a Pena no canal do Observatório da TV, nosso programa que todas as sextas-feiras resgata trajetórias de grandes artistas aqui do cenário brasileiro que ainda estão vivos para receber uma homenagem como essa que a gente tem o prazer de fazer. Nesta semana vamos falar de um pioneiro da televisão que hoje está aposentado, mas que já contribuiu muito para as nossas emoções na teledramaturgia. Rogério Márcico. Antes de falarmos sobre a carreira de Rogério Márcico, eu faço a vocês o pedido que faço sempre. Quem não for ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações do canal para todos os conteúdos que a gente publicar você ser avisado. Comente aqui fazendo sugestões para nós, perguntas, elogios, críticas. Gostamos muito de receber as mensagens de vocês. Deixe o seu like, ficou bacana aí, né? Deixe o seu like e também compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas que você acha que podem se interessar pelos assuntos que nós abordamos aqui, né? Falamos muito de história da TV, basicamente de novela, né? Porque novela é um tema que tem muito apelo aqui junto ao público do Observatório da TV, tanto no canal, quanto também, claro, no nosso site, né? De onde veio o canal, que é o observatoriodatv.uol.com.br. Rogério Márcico. De fato se chama Rogério Márcico. Ele tem atualmente 93 anos. Nasceu no dia 24 de fevereiro de 1930, na cidade mineira de Poços de Caldas, uma cidade da qual eu gosto muito, inclusive. E, inclusive faz tempo que eu fui lá, tenho que ir de novo. Rogério Márcico começou a sua carreira artística ainda em Poços de Caldas, no final da década de 40, numa rádio, né, numa estação de rádio local, trabalhando ali como radioator, mas cerca de, vamos dizer, uns 2 anos depois, ele se mudou para o Rio de Janeiro, em busca de oportunidades maiores como radioator, como profissional de rádio, né? Não havia televisão ainda. Ou melhor, a televisão havia começado, né, nesse meio tempo, mas ainda não tinha o alcance, a difusão que tem hoje, né? E ele, então, ao chegar ao Rio de Janeiro, foi trabalhar na Rádio Nacional. Ficou lá também cerca de 2, 3 anos, alcançou o grande êxito como radioator, inclusive foi protagonista nessa temporada na Rádio Nacional do Rio de Janeiro de uma novela do autor Amaral Gurgel, chamada Padre Leonel, mas transferiu-se para São Paulo em 1953, salvo erro da minha parte. É isso mesmo, eu tenho aqui um socorro para não errar certas datas. É isso mesmo, hein? 55, é isso mesmo, 50, ok. Aí, na Rádio Nacional de São Paulo, ele continuou a atuar no setor de teatro, né, como se chamava, e ingressou no elenco de emissoras aqui da capital paulista. Trabalhou muito na TV Paulista, que nessa época pertencia às organizações Vitor Costa, participou de vários episódios, vamos chamar assim, do teledrama Três Leões, né? E também na TV Tupi, participou de outros teleteatros, né? TV de Guarda, Grande Teatro Tupi, e projetos que eram o forte da dramaturgia na televisão naquela época, né? Já havia novelas, mas elas eram exibidas em capítulos não diários. Então, Rogério Márcico estabilizou-se trabalhando aqui em São Paulo, mas durante algum tempo dividiu-se também, né? Não se pode dizer exatamente que ele tenha, né, até onde me chega, que ele tenha querido deixar a carreira artística de lado, mas durante algum tempo ele aliou os seus interesses artísticos com também um investimento em atletismo, em esporte, e abriu uma loja de tecidos com a sua esposa, né? Cuidou junto com ela, inclusive, retirou-se total ou quase totalmente da vida artística durante algum tempo, justamente para cuidar dessa loja e também do interesse atlético dele. Mas essa fase, na década de 60, quando as novelas começaram a ser diárias e
também por isso, pela facilidade em vários aspectos que a novela diária, ao ser feita com videotape, passou a ter, as emissoras todas começaram a investir naquilo, né? E na década de 60, depois de ter participado de projetos muito interessantes, como, por exemplo, uma série patrocinada pela empresa Gessi Lever, né? Que chamava-se Lever no Espaço, na TV Tupi, que ele fez com Lima Duarte, com Beatriz Segal e outros colegas, Rogério Márcio ingressou na década de 60 no elenco das novelas da TV Excelsior. E lá ele fez, entre outros títulos, Melodia Fatal, salvo erro meu, com Sil Farney e Nívia Maria. Fez também Os Fantoches, fez, antes de Os Fantoches, As Minas de Prata, o senhor Vascaminha, o padrinho do Estácio, que era o Fulvio Stefanini, né? E o Terceiro Pecado, que é a versão original de O Sexo dos Anjos, novela que temos agora no ar no canal Viva. Essas três novelas, Melodia Fatal de Nara Navarro, né? E essas três novelas, As Minas de Prata, Os Fantoches e O Terceiro Pecado, são da Ivani Ribeiro. As Minas de Prata, baseada num romance clássico da nossa literatura, né? De José de Alencar. No começo da década de 70, o ator, até porque a TV Excelsior saiu do ar, né? Ele ingressou no elenco da TV Tupi e atravessou a década de 70 participando de obras da dramaturgia da TV Tupi. Foram várias. Entre os destaques da vastíssima carreira do Rogério Márcio, né, que atualmente, como eu disse, está aposentado, mas trabalhou até pouco tempo atrás, né? Menos de 10 anos, ele já com mais de 80 anos de idade, estava atuando em plena atividade. Na TV Tupi, Rogério Márcio participou de novelas como O Machão, entre 1974 e 1975, uma das mais longas da nossa teledramaturgia, né? Iniciada pela Ivani Ribeiro, depois seguida pelo Sérgio Jockman, teve quase 400 capítulos, e o papel dele era de Seu Batista, o pai da Catarina. Esses nomes e essa condição, né? O pai da Catarina, enfim, deve ser familiar para você, de Luiz Melo e Adriana Esteves em O Cravo e a Rosa, na TV Globo, né? Novela do Valcir Carrasco e do Mário Teixeira. Pois é. Essa é uma novela que aproveita o machão, que por sua vez vem de Shakespeare, A Megera Domada, né? E o Seu Batista era pai da Catarina, a Maria Isabel de Lisandra, e da Bianca, que era Lisa Vieira. Além de O Machão, o Rogério Márcio também participou de Papai Coração, uma novela do Abel Santa Cruz, né, que foi adaptada aqui por José Castelar. E também participou de Éramos Seis, escrita por Silvio de Abreu e Rubens Evald Filho, baseada em Maria José do Pré, no ano de 1977. O papel dele era de um comerciante chamado Seu Alonso, que era o pai da Carmencita, personagem da Reni de Oliveira, e havia sido muito infeliz no casamento com a Dona Pepa, sua esposa espanhola, que era a Maria Luísa Castelli, né? Esse personagem, Seu Alonso, foi feito no SBT em 1994 pelo Humberto Magnani e na TV Globo em 2019 para 2020 pelo Cássio Gabos Mendes, né? Aí chamava-se Seu Afonso. Roda de Fogo também é uma novela que contou com o Rogério Márcio no elenco. Em 1978 ele fazia um jornalista do Jornal do Dia, de propriedade do Lear, que era o Oswaldo Loureiro, né? O personagem dele se chamava Bianco. Com o fim da TV Tupi, também em 1980, o ator ingressou no elenco da TV Bandeirantes. Lá ele participou de uma versão muito famosa, muito marcante de O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, né? Em adaptação da Ivani Ribeiro. Ele fazia o seu Paulo, mulher do Rogério Márcio, era a Lucélia Machiavelli. E esse casal na TV Bandeirantes novamente, em 1998 para 99, foi revivido, agora com o texto da Ana Maria Moretson, pelo Genésio de Barros e pela Eliana Gutmann. Rogério Márcio ingressou no elenco da TV S, do SBT, enfim, nos anos 80 e 83, para ser mais exato, né? E é um dos atores que mais participações em produções do SBT conta na sua trajetória. Ele foi o Seu Afonso em Vida Roubada, uma novela exibida entre 83 e 84, escrita pelo Raimundo Lopes, a partir de uma original da Marissa Garrido, né? Seu Afonso era um fazendeiro, o pai da vilã
que era a Hilda, né? A personagem da Eliane Giardini, mas no início da novela ele acredita que a filha dele é a Suzy Camacho, né? Que ela chega à fazenda passando-se por Hilda. Na verdade, essa moça se chama Alice, né? Ela participa de um trato ali com a Hilda, com quem ela conviveu num colégio interno, né? E as duas trocam de identidade. Só que depois a Hilda chega e vira o jogo, né? Quer colocar todo mundo contra a Alice, como se ela fosse uma usurpadora, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Enfim, a substituta da novela no SBT no horário também teve Rogério Márcico no elenco, foi Meus Filhos, Minha Vida, uma novela do Ismael Fernandes, né? Que tinha o ator no papel de Pascoal. Pascoal era um advogado muito conceituado, de posses, enfim, casado com Dona Yara, que era a personagem da Arlete Montenegro. E os dois tinham uma filha, Olga, que era Sônia de Paula, um casamento perfeito para um jovem advogado que trabalhava com ele, o André, que era o Denis Derquian, filho da humilde costureira Dona Luzia, que era Miriam Pires. Esse personagem do Rogério Márcico, numa nova versão da história chamada Razão de Viver, foi interpretado pelo Sebastião Campos. E outras novelas do SBT, nesses anos todos, tiveram Rogério Márcico no elenco. Como eu disse, é um dos atores que mais novelas fizeram na casa. Para citar algumas, nós temos As Pupilas do Senhor Reitor, né, que ele fez em 94 para 95, o papel de uma figura detestável, que era o Pereirinha, né, nessa novela do Lauro César Muniz, adaptada da obra do Júlio Diniz, e aí teve também umas mudanças no texto feitas pelo Bosco Brasil, pelo Ismael Fernandes, pelo Chico de Assis, etc. Né? Mas na primeira adaptação desse romance para a novela diária na TV Record, em 1970, o Rogério Márcico já havia participado. Ele interpretou nessa ocasião o seu José das Dornas, o pai dos dois protagonistas masculinos, o Daniel, que era o Agnaldo Raiol, e o Pedro, que era o Fulvio Stefanini. Esse personagem no SBT, o seu José das Dornas, foi o Elias Glazer quem interpretou. E nessa temporada dele na TV Record, entre Excelsior e Tupi, Rogério Márcico também participou de Os Deuses Estão Mortos e participou também de uma novela obscura, sem demérito da produção, enfim, né, uma novela do Raimundo Lopes, um faroeste, chamado Sol Amarelo, que entre os destaques do elenco tem também o Geraldo Del Rey e a Laura Cardoso. Fernando Baleirone também, se eu não estou enganado. Além de As Pupilas do Senhor Reitor, Rogério Márcico no SBT esteve na novela seguinte, Sangue do Meu Sangue, que é um remake da obra do Vicente Sesso, né? Ele interpretou o Tobias Barreto, que é uma figura importante do Segundo Reinado e dos princípios da República, enfim, uma figura real, como havia várias na novela, né? A Irene Ravache fazia a Princesa Isabel, enfim. Depois disso, o ator participou no SBT de Amor e Ódio, em 2001, no papel do Juca, né, um amigo, quase um pai para o nosso protagonista, o José Maria, que era o Daniel Boaventura, nessa novela da Inês Rodena, que foi adaptada aqui pelo Henrique Zabelli, né? Esteve também em Maria Esperança como milionário Otávio, em 2007, uma outra novela da Inês Rodena, né, que vem da Maria Esperança, né, Maria Mercedes, aqui foi feita como Maria Esperança, em 2007, protagonizada pela Bárbara Paz, tinha também o Ricardo Ramorí, a Tânia Bondesan, foi reprisada recentemente, né, pelo SBT. Fabiana Alvarez, que casa-se com o personagem do Rogério Márcico nessa novela, né, embora ela goste, tenha um interesse pelo personagem do Ricardo Ramorí, o galã da história. E nesse meio há outros trabalhos, né, Jamais Te Esquecerei, tem também um pouquinho depois da Maria Esperança, Amor e Revolução, que ele fez uma participação especial, né? São alguns poucos capítulos, só no começo. Ele interpreta o pai de uma das vítimas da tortura do regime militar, né? Um homem que sofre com o que acontece na família dele, ele precisa criar a neta, enfim. A neta ou as netas, inclusive. E um ator como esse, que trabalhou tanto e em praticamente todas as emissoras, e um ator muito talentoso, inclusive, né? Ele também teve passagens pela TV Globo, especialmente ao longo da década de 80. Né? Rogério Márcico participou da minissérie Grande Sertão Veredas, dirigida por Walter Avancini, um seu velho conhecido já na televisão, né? Adaptada por Walter Jorge Dust da obra de Guimarães Rosa.
esteve com a mesma escalação de elenco, direção inicialmente de Walter Avancini. No remake de Selva de Pedra, em 1986, ele viveu seu Chico, pai da Simone, que era a Fernanda Torres, né? Nessa novela da Janete Claire, e participou também de Vida Nova, do Benedito Rui Barbosa, entre 1988 e 1989. Mais recentemente, e aí nós já temos hoje 13 anos, né? O Rogério Marsco foi o avô do Dimas, que era o Selton Mello, na série A Cura, de João Emanuel Carneiro. E no Grupo Globo, né, não na TV Globo, mas no Grupo Globo, foi que o ator participou agora por 2015, 2016, né, do seu até aqui último trabalho na teledramaturgia, que foi uma série, uma novelinha, entre aspas, infanto-juvenil, que tem umas assombrações, né, que chama-se Bu, que é uma produção desse canal, o Globo, né? O Rogério Marsco, inclusive, era exibido nas chamadas, ele é uma das assombrações, né? Um dos fantasmas da historinha ali, que é especialmente pensada para o público infanto-juvenil. Entre muitos trabalhos em rádio e televisão, ironicamente, o Rogério Marsco é um ator que fez pouco teatro e cinema diante dos seus contemporâneos, né? Mas nós podemos citar aqui, né, que ele estreou em 1952 no teatro, fazendo a peça O Gato de Botas. Em cinema ele estreou apenas em 1973, né? E além dessa passagem dele pela Bandeirantes fazendo Meu Pé de Laranja Lima, ele esteve em 1969 no elenco de Era Preciso Voltar, uma novela espiritualista do Silvan Paeso, uma prima distante de Espelho da Vida, na novela da Elizabeth Jean. E também participou, claro, para minha geração, para você que é jovem, é um pouco mais jovem que eu, quando a gente fala em Chiquititas e Doutor José Ricardo, você deve se lembrar do Roberto Frota, claro, né? Que era o pai do Guilherme Bury, enfim. Mas a minha geração, que tem hoje aí 30 e tantos anos, se lembra do Rogério Marsco, como Dr. José Ricardo, claro. Pai do Alex Ben, que era o Júnior, pai da Gabi, né? Que era a mãe da Mili, no caso, a Fernanda Souza, né? Ele era o avô da Mili e para cuidar dessa neta, enfim, ele inventou aquele orfanato Raio de Luz, que era dirigido pela dona Emília Maria Estela, e depois passou às mãos da Flávia Monteiro, Carolina, em 1997. O Rogério Marsco só participa da primeira temporada das Chiquititas, ali em 97 para 98, né? Morre ele, também morre uma empregada de muita confiança da família, a governanta, a Valentina, que era a Neuza Maria Faro. Essa adaptação da década de 2010 no SBT, ela é bastante diferente em certos aspectos, né? E, enfim, é muito marcante para a minha geração, né? A gente lembra do Rogério Marsco como ou o pai do Zezé, porque podemos ver em reprise, ou o Dr. José Ricardo, né? E eu tenho um carinho especial, principalmente agora depois de poder ter visto pelo Seu Chico, na Selva de Pedra, que ele fez à altura do grande ator que fez na versão original também, que foi o Arnaldo Weiss. Rogério Marsco, como eu disse, ele hoje está aposentado, né? Curtindo um descanso merecido, né? Depois de trabalhar muito, inclusive como dublador. Foi dublador do Bibo Pai, né? Daquele desenho Hanna-Barbera, Bibo Pai, Bob Filho, né? E foi o dublador, claro, do Barney, né? No desenho dos Flintstones, né? Era ele que fazia a voz do Barney. E o Fred era o Marcos Matias, né? É um dublador que tem a voz muito marcante em dublagem de desenhos animados, especialmente nessa época, na década de 60, enfim. Até porque a gente sabe que os atores nem sempre ganhavam e ganham tão bem quanto eles merecem. Então a dublagem se mostrava nessa época, também por impedimentos de teatro, censura e tudo mais, um meio de se tirar mais algum, né? O Rogério Marsco vive em Atibaia, num sítio, e a gente sente saudade, né, de vê-lo no ar. Vimos a nossa vida toda, né? E as reprises estão aí pra gente matar a saudade. Quem sabe uma participação, alguma coisa que possa aproveitar a experiência, o talento desse grande ator que talvez não seja tão valorizado quanto ele merece, né? Emprestou toda a sua vida a nos emocionar, nos divertir, nos entreter, e que, sem dúvida, ainda em vida merece essa homenagem.
e a gente gostaria de vê-lo em outros trabalhos, claro, porque não, embora reconheça-se que a aposentadoria é merecida. Eu espero que o Rogério Marceco, caso assista aqui ao nosso programa, goste. Você que é admirador dele, acompanhou esta ou aquela fase da carreira do ator, também goste. Infelizmente o nosso tempo é curto, não dá para falar tudo com muitas minúcias, né? Mas fica a nossa intenção de celebrar a carreira dos grandes artistas da nossa TV. E o Rogério Marceco, sem dúvida, é um deles. Vale a pena, semana que vem estar de volta. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau.